Bom dia, então, a todas do nosso grupo aí de leitura. Conforme foi informado lá no grupo, a Sheila não pôde entrar hoje e eu estou aqui para a gente dar sequência, né, a essa nossa leitura. Essa leitura que tem trazido, assim, tanto esclarecimento para nós, né, que tem sido tão desafiadora. E aí, uma coisa muito interessante, eu tenho 20 anos de universidade, lendo textos super complexos, né? E me surpreendi. Eu me surpreendi. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, não vai dar. Eu me surpreendi tendo muita dificuldade para entender esse livro, né? Então eu tô igual a vocês. Parece que não, né? Não, mas a pessoa que tem mais costume e tal de ler textos complexos não vai ter dificuldade. Não, eu tô sendo moída, moída. Então, estamos todas no mesmo barco, na mesma situação. Bom dia, Dani. Vi que a Dani entrou. Então, vamos seguir aqui, capítulo 3, parte 6, o julgamento e o problema da autoridade. Eu vou ler mais ou menos o que eu li na, na reunião passada, daí no final a gente faz os comentários. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que se julgas a realidade dos outros, serás incapaz de evitar julgar a própria. Escolher julgar em vez de conhecer é a causa da perda da paz. De novo, eu vou ler isso aqui. Escolher julgar em vez de conhecer nos leva a perder a paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção. Lembram lá na reunião passada que eu li que a percepção é uma coisa, conhecimento é outra. Então, o julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Estou sendo meio redundante aqui para relembrar, né? Para costurar. Eu já discuti isso antes em termos da seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente não acreditas nisso ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua, para que seleciones dela o que quiseres. Tu não tens ideia da tremenda libertação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos, totalmente sem julgamento. Quem nos dera, né? Quando reconheceres quem és e quem são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti precisamente porque os estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que por teres te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas.
É por essa razão que, às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Quando te sentes cansado é porque julgaste a ti mesmo como se fosse capaz de estar cansado. Quando ris de alguém é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. Olhem isso. No entanto, se deseja ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua autoridade. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ah, assim fica melhor. É que eu queria ver a galeria, né? Deus oferece só misericórdia. Olha que lindo. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário, ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível há variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos, o problema da autoridade. Essa é a raiz de todo o mal. O problema é a raiz de todo o mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que por aceitar o único pensamento inconcebível como tua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim percebes a situação, como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela sua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Olhem isso. Deus está ansioso por desfazer essa crença, não para punir as suas crianças, no caso nós, né? Todos nós. Mas somente porque sabe que ela faz com que nós sejamos infelizes. Então não tem punição. Tem uma ânsia por desfazer para que a gente não seja mais infeliz. As criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprio é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a herança. Olha que Deus misericordioso. Somos livres para recusar a aceitar a herança, mas não somos livres para estabelecer o que é essa herança, porque a herança é de Cristo, né? Isso eu aqui estou dando os pitacos, mas enfim.
O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que se sinta, de algum modo, aprisionado. Se esse é o resultado do seu livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscar, pois, em primeiro lugar o reino do céu, disse: seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito: eu conheço que sou, e aceito a minha própria herança. Agora, parte 7. Criar versus autoimagem. Cada sistema de pensamento tem de ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou de criar uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se fundamenta neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te, e isso te ferirá, porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo é um conceito assustador, porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão. E eles estão dispostos a vender-lhe as suas almas em troca de dádiva sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Olha que interessante. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido, ou não teria sido comido. Olha isso que interessante. Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? A árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu-o livremente às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas podes ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir o seu próprio propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito, ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção, sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento. E todas as tuas defesas são usadas para atacar as que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa,
que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva, está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade, tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente, é por isso que ficas tão amedrontado. À medida em que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, existe uma crença na morte. Nossa. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará vinda do verdadeiro fundamento da vida, e o teu sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. O teu reino não é deste mundo, porque te foi dado de além deste mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema da autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade não pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado. Não, perdão, eu errei. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Vamos mais, capítulo 4, as ilusões do ego. Eu vou fazer a introdução, acho que temos tempo para pelo menos a introdução. Porque o negócio é desafiador, né? Vamos lá. A Bíblia diz que deves ir com um irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fadigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Eu vou ler de novo essa frase. Os verdadeiramente inspirados são iluminados, não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento em vez de afirmá-lo, e estás, assim, te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois, de fato, elas são em vão. Excelente essa frase. O que é inútil só pode ser em vão, né? O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. Agora vem uma parte que eu achei bem interessante. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas a despede como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, tua vida, de fato, é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação
é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo, quantas vezes escolheres. Tantas vezes quanto escolheres. Desculpem. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres estas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. Parte 1. Na verdade, eu vou ler a introdução e a parte 1. A parte 1 é ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tende a acreditar nas ideias que ensina, mas deve preencher ainda outra condição. Tende a acreditar nos estudantes, a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são, e porque aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis porque o espírito não pode perceber o ego. Não, perdão. O espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem de ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador porque conduz ao abandono, e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança na qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, e porque a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com o ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei, muito gentilmente, e te conduzirei de volta a Deus. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste, mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes devido à natureza da tua. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo, mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos e, portanto,
e interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das tuas percepções, das duas percepções, para mim mesmo. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo que fizeres será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque ele o criou. Interessante isso. Qualquer confusão nesse ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego tenta explorar todas as situações usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na tua existência. Tu que o fizeste não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é de fato uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te, sabe que Deus é real e que tu és o teu filho amado com quem ele se compraz. Vou ler de novo essa frase. Quando sentir medo, aquieta-te e saiba que Deus é real, que tu és o teu filho amado com quem ele se compraz. Não permitirás que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. Deus não é o autor do medo. Olhem isso. Tu és. Escolheste criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, o medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo em vez de encontrá-la. Quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande porque o medo é uma testemunha da separação. E o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Deixa-a para trás. Não a escutes e não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera outros. Não apresentes um retrato falso, indigno de ti mesmo aos outros, e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. O ego tem construído para ti uma casa depauperada que não te abriga. Olha isso, gente. Porque não pode construir de outra forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza e a sua força. Lembrei de Paulo aqui. Só Deus poderia fazer uma casa digna das suas criações que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmos. Apesar disso, a sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando escolheres entrar. Disso tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Tá ótimo isso. Com o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros, mas com o teu espírito podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância e, com contentamento, derrama sua luz por toda parte.
Os mansos herdarão a terra, porque seus egos são humildes, e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dele e só dele. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei, eu substituirei o teu ego se tu desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. Ah, isso aqui é fantástico. O irmão pode proteger o corpo da criança e o seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disto. Nesse mundo não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. E aí eu vou parar por aqui. A parte 2 é bem extensa, vou deixar para a próxima, para ouvir os comentários de vocês. Mas eu estou deliciada com essa leitura. Eu não sei vocês. Eu achei isso aqui extremamente pertinente. E o que ele fala sobre os professores, mas eu quero deixar vocês falarem. Até peço desculpa para a Sheila, tem duas Graces na sala, eu troquei o nome, mas depois eu arrumo. A Sheila está linda de batom vermelho. Não preciso falar nada. Tá muito Gratidão. chique. Bom dia, gente. Eu peguei quase toda a leitura, de fato. Ai, que bom. Hoje, último dia, meu pai vai para casa. Glória a Deus, depois de Ah, 2 meses. esqueci de perguntar, como é que ele tá? Tá Tá bem? melhor, fiz o último exame dele, daí agora de tarde a gente vai levar ele para casa. Ai, daí eu bato a poeira dos meus pés e digo para minha irmã, agora te vira que é contigo. E aí então eu vou estar mais tranquila na minha rotina de tudo, né? Eu achei muito fantástico tudo. Eu vou precisar ler de novo porque eu tô fazendo um grifo de todas as coisas que me fazem assim, ó. Mas eu gostei da parte que toca no sentido de ser professor. Eu também. Porque eu gosto muito da ideia de ser professor de Deus. Somos professores de Deus. Então, quando ele toca nisso, ele fala do o quanto a gente precisa desapegar desse desejo de ser grandão, né? Ensinar através do ego. E deixar o outro abaixo da gente num guarda-chuva, né? Isso aí me pegou, porque lembra das nossas experiências com supostas seitas e que a Sim. gente atravessou por várias coisas assim, com vários professores que são egóicos. E outra parte que me chamou bastante atenção e que eu experiencio também ao meu redor, assim, pessoas que, que fazem, que têm uma frequência em que os outros sentem medo. Aí eu penso assim, gente, mas que coisa esquisita. E é exatamente o que ele estava falando, é esse ego que é grandão e que quer ser grandão e etc e tal. E nós, muitas vezes, queremos essa aprovação desse ego e aquilo ali é só um reforço para a crença na separação. Eu pensei, oi, essa aqui eu tenho que ler de novo. Muito legal, né? Eu Essas são as também. duas partes que me chamou a atenção, essas duas. Eu gostei demais dessa parte dos professores, porque é a profissão a qual eu me dedico, né, no mundo, na Terra, e também pelas nossas experiências. Eu e Sheila tivemos experiências diretas, né, com excelentes professores, mas eu lembro que eu sentia medo. Quantas vezes eu senti medo, né? E agora eu estou compreendendo. Esse medo, ele é, primeiro porque a pessoa fazia questão, né, e às vezes eu me pego também nisso, fazer questão, né, de exaltar o próprio ego através dos outros.
criando, às vezes, dependência nos alunos. Isso é bem complicado. E também por conta da separação. E essa coisa que ele coloca ali, de que o que importa é a ressurreição. Isso me pegou demais. Eu não vejo assim que ele esteja, que o livro propague que a cruz não é importante. Eu não vejo isso. Eu vejo pelo contrário. A cruz foi uma jornada que já aconteceu. E agora é a ressurreição. Eu achei isso muito interessante. Mexe, É o mexe na foco. cabeça, mas É o é foco que a interessante. gente dá, né? Ou a gente dá o Isso, um foco. enfoque, eu Ou acho. a gente dá o foco no corpo e na morte desse corpo. Ou a gente. E aí, é igual ele falou, e aí a gente pode se crucificar a nós mesmos várias vezes, porque o foco está no corpo. Ou a gente pode focar em que ele venceu a cruz. Exato. E aí a gente caminha com ele. Ai, eu achei isso o máximo. Eu quase que saltei o aleluia. Não, também porque eu vejo esse enfoque excessivo na cruz, e é uma coisa que eu sempre achei, desde que eu comecei minha caminhada com Cristo, né? Se ele fez, por que que isso tem que seguir sendo atualizado o tempo todo? Será que não é uma arrogância da nossa parte? Ele já fez. Já está concluído isso. Ele ressuscitou. A Páscoa é para lembrar disso, né? Então, assim, hoje, após as 18 horas, vai entrar o mês de Elu, que é o mês da Techuvá, é o mês do perdão, é o mês... O Yom Kippur é... Uma vez eu ouvi um rabino falar isso. O Yom Kippur assim, a completude da jornada da Páscoa. A crucificação já foi. Ele ressuscitou. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Agora, essa questão dos professores me pegou muito. Justamente, né, porque quanto professor egóico eu já vi, que causava medo. As pessoas tinham medo de se aproximar, porque não é um ser iluminado. Deus me livre disso. Deus me livre disso. Raquel, Ana Paula, Pauline. A Pauline está ali engajada, está ficando bonito. Eu no máximo aquela arte da Pauline ali. Eu também estou amando. Eu tô aqui bem Martinha, ó. Eu amo a Inventei. estrela do Indaiá. É, menina, isso é a placa que tem na entrada da minha terra lá. Aí eu inventei de fazer e joguei isso lá na cidade. Já vendi 50. Olha que bom. Olha, que legal! Ah, aí eu vou para lá hoje e vou entregar ao povo. Tá tendo uma festa lá, Parabéns pelo né? Ficou empreendimento. bonitinha, viu? É de madeirinha, mas dá um trabalho. Tem que pintar pecinha por pecinha. Mas tá bom, tô Tá gostando. lindo, Tô precisando nesse momento. Tá né? bom, tá sendo um remédio. Muito bom. É. Ana Paula, É, a paz é uma herança natural do espírito. Nossa, gente. Nossa, isso aí sem comentários, realmente. E eu também achei legal o que ele estava falando sobre inspirar, né? Estar inspirado, achei muito bom também. Acho que conversa com isso que a Ana falou, né? mas eu fico ouvindo esse negócio, eu falo assim, nossa senhora, parece que eu nasci ontem. Parece que eu ando para trás. Isso é muito legal, né? É a gente pequena aprendendo algo novo, né? Muito bom. Ah, esse livro, sinceramente, outro, outro nível. Mas o Senhor é tão maravilhoso. Primeiro, a gente está em mulheres, e um monte dessas mulheres que estão aqui já vem de uma caminhada longa, com Sheila, por exemplo, desde o Mimar, né, Sheila? No caso, eu entrei até antes do Mimar um pouco. Ah, mas já vem numa caminhada longa, e a gente está até hoje e tem o privilégio de falar sobre Deus, de falar sobre o divino, sobre a ilusão da separação e como Deus é maravilhoso. Eu estou saindo da academia agora e eu quero contar um pequeno fato. Quando eu estava para entrar na academia, eu tenho um senso de olfato enorme, mas é assim, fora da casinha, que me incomoda se tiver alguma coisa que não está com cheiro bom e eu consigo sentir esse cheiro, ou que se for o cheiro bom também, à distância. Tanto é que antes, para sommelier ou para vinho, eu já fiz cursos de conseguir ver notas, enfim.
E aí, eu entrando na academia, vem uma senhora, mais ou menos de uns 60 anos, e o filho, o amigo, eu não sabia quem era, passando para entrar. Ela estava com a toalha na mão e o cheiro dela era simplesmente horroroso. Agora, eu falei, meu Deus. E aí, alguma coisa falou, não passa na frente. Deixa ela passar na frente. E aí eu ia ter que sentir o cheiro, porque eu ia estar atrás dela. Aí ela foi, né? Passou, foi para a área do banheiro. Na área do banheiro, eu não aguentei, eu fui na frente, né? Ali, que eu não queria, né? Tá sentindo mais. E ela entrou para tomar um banho. Aí uma coisa dentro de mim falou assim: você não. Na hora eu julguei, que aí o livro tá falando de julgamento. E na hora veio e falou assim: mas você não a conhece, né? Porque você não sabe a história. E o cheiro me incomoda, lógico, e tal. Fiz meu exercício e por coincidências, que não são coincidências, tô saindo. Quem é que tá entrando num carro com o filho, depois de tomar banho? Essa mulher agora. Me incomodou de novo para ir lá. Aí eu chego para dois estranhos, no meio de um estacionamento. Eu falei, eu só queria te dizer que alguma coisa tá me falando aqui para falar para você que Deus te ama. Deus te ama. Ela virou e falou bem assim, ela quase chorou aqui agora, e falou bem assim, é difícil acreditar, porque ela abriu, mostrou o carro, falou, porque a gente tá dentro do carro. Nós estamos sem casa. Eu só tô tomando banho aqui porque eu não tenho onde tomar banho. Aí eu indiquei para ela e falei para ela alguns programas para ela poder ir para um shelter, para um abrigo e alguns locais. Eu acabei de falar isso com ela e passei essa informação. Então, assim, Deus nos conduz a locais onde você tem que estar, mesmo que no meu caso, agora, pouco antes, o cheiro, não agora, porque ela acabou de tomar banho, ela não estava com nenhum cheiro mal quando eu cheguei agora no final, mas que a princípio o cheiro foi péssimo, que eu queria sair fora, lógico, né? Antes dela abrir a porta da academia, eu queria entrar na frente, para eu não sentir mais o cheiro. E alguma coisa falou, fica, deixa ela entrar primeiro. E esse livro e todos esses ensinamentos que a gente vem não só tendo percepções que são falsas, mas muitas vezes a gente vai conhecendo a natureza amorosa de Deus e que não tem separação nenhuma na nossa existência. E nesse caminhar, pelo menos para mim, às vezes é difícil, porque vem o cheiro, vem as percepções do ego, vem muita coisa que você se questiona. O que a Raquel falou, muitas vezes você fala, cara, parece que eu estou aprendendo agora. Mas nós somos extremamente privilegiadas de Deus ter misericórdia e estar abrindo um espaço para que a gente possa estar em constante contato com Ele, tanto em leitura como em ações. Essa é a minha contribuição de hoje, que eu também estou achando esse livro maravilhoso. Maravilhoso. E até um comentário que eu ia fazer, para que ninguém fique assim preocupado, assustado, né? Porque o medo é incompatível com a leitura que a gente está fazendo. Eu estava assistindo um vídeo de um rabino e ele listava nesse vídeo muito bem explicado 7 coisas que o buscador espiritual não deve fazer. E em nenhum momento ele diz que você não pode ler o que quer que seja debaixo de qualquer ameaça. Em nenhum momento ele fala isso, né? Ele fala de maturidade. Então, se estamos fazendo essa leitura, é porque existe maturidade. Eu vivo uma paz muito grande. Agora, dando o meu próprio testemunho. Eu vivo uma paz muito grande. É uma paz de espírito, né? E daí dá para fazer uma costura com Teresa. Teresa fala em humildade. E agora nós sabemos. A humildade é para o ego. Porque o espírito sabe a quem ele pertence, né? Então, só para costurar, porque ontem nós encerramos o ciclo de Teresa, né? Deus não é o autor do medo. E outra, Deus não é Deus de confusão. Eu acredito profundamente nisso, desde que eu iniciei minha caminhada. Medo e confusão, gente, não... Totalmente incompatível. Então, eu acho que é uma questão de maturidade. Nós somos adultas e
estamos devidamente seladas, né, para discernir. E para mim esses estudos me trazem muita paz. Não sei se Raquel quer falar alguma coisa, vi que a Raquel abriu o áudio. Não, eu fico ouvindo esse livro, né, essas coisas, e olhando assim pro meu luto, essa questão do ego, a dificuldade, né, que eu estou enfrentando de deixar isso para trás, igual na hora que falou assim, que a morte não é morte, né? Uma hora você leu aí, quer ver? Eu até anotei aqui, porque a morte, assim, ó, não existe a morte, existe uma crença de morte, né? Teve uma hora que você leu sobre isso, e aí eu fico observando, assim, refletindo essas coisas, eu falo, não sei nada, não sei de nada, porque existe morte, meu marido morreu, eu tô aqui sozinha, eu virei viúva, né? Existe uma crença de morte. Qual que é a crença? Né, o que que é a vida após a morte? O que que é uma mulher viver depois que o marido falece? Então eu fico aqui vagando nesse lugar, né? Buscando respostas e eu não tenho respostas, não tenho um caminho a seguir. Estou indo do jeito que eu estou dando conta aqui. Difícil pra caramba, mas assim, não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem, é seguir em frente, né? Mas é impressionante, tipo assim, a gente tem a consciência, mas você não consegue, sabe, se instalar nessa realidade que o livro traz. A gente tem uma consciência, a gente tem um vislumbre. Eu fico maravilhada com o que o livro traz, eu fico encantada, mas é como se eu não conseguisse alcançar a realidade disso. E aí, quando fala, ah, o espírito ele já está pronto, o espírito ele não tem medo, o espírito não precisa de humildade, né, Grace? Você acabou de falar. O ego é que precisa da humildade, porque o espírito ele está pronto, né? Ele já está, ele já é. E, e nós precisamos ainda de tudo isso, de humildade, precisamos aprender a ficar no nosso lugar, precisamos tantas coisas, e ao mesmo tempo existe uma crença dentro de nós que é essa questão da separação, porque nós não estamos separados, mas a gente acha que está separado. E aí vai numa loucura, dentro da outra loucura, uma sopa de coisa louca. Eu amo a parte que ele fala lá do Jardim do Éden, que assim, Deus não faria isso, né? Nossa, minha cabeça buga, a minha mente buga. Né? Entendeu? Como que Deus ia criar uma árvore que não podia comer o do fruto, pra você comer e você dançar na sua vida, você acabar com a sua vida, né? Tipo, Eu, tá, e aí, né? eu entendo, Raquel, uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E tipo assim, a mesma hora que a gente lida com a promessa que está na palavra, você está lidando com a falta da promessa. E é uma loucura, assim. Tem umas partes que falam, eu não sei se é nessa literatura, se é mais pra frente, se é em outra, acho que é no sim, sobre essa unidade que vem desse lugar do espiritualismo que eu já vivenciei muito. Sobre a ideia de que é, se, por exemplo, a Raquel, eu não consigo chegar nessa realidade. Se nós tivéssemos chegado nessa realidade, nós já teríamos deixado o corpo. Esse é um ponto. O universo já teria desaparecido. Por quê? Porque a gente já tinha se unido a Deus. Se estamos com falta da percepção, significa que estamos no lugar certo, porque a gente ainda está aqui buscando uma consciência, uma percepção maior da unidade. Assim como Cristo intercedeu Mas por nós e ele disse: fala. Pera, Aqui, ó, que você está sejamos falando da um. percepção da consciência, eu queria que no seu olhar, nessa fala que ele fala da percepção da consciência, porque ele fala que a percepção é errada, e a consciência também, que é só o conhecimento que é a verdade. Eu queria saber como que você olha para isso, porque eu tenho inúmeras percepções agora, aí toda hora que eu falo assim, eu estou percebendo, e falo assim, ixi, já está errado. Aí agora eu estou julgando as minhas percepções. Fixa só nisso. Julgar as suas próprias percepções é um problema.
Porque eu não sei, daí ele vai falar, não, acho que não chegamos ainda. O quanto mais a gente metrifica, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é para direita, isso é para esquerda. E quanto mais a gente bota a escala, mais a gente está categorizando e separando, certo? Por quê? Porque a ideia é, daí eu concluo a minha frase. Cristo disse e intercedeu por nós. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, unidade. E nós vamos conquistar isso galgando unidade entre nós. Então, quanto mais a gente se dedica na prática, a única oração viável que a gente poderia fazer é: Pai, me coloca num lugar onde eu possa ser mais útil, onde eu possa servir, onde eu possa executar ações e vibrações que façam com que o outro também perceba que ele não está separado, que ele está unido conosco, unido com o Pai, assim, ou seja, representante de Cristo. Essa é a função da literatura. O perdão como base para isso, mas essa é a função, que a gente tenha percepção, que seja através do conhecimento. Eu não concordo com a ideia do conhecimento. Aí a gente poderia debater em outro momento, que eu tenho uma reunião agora. A ideia do conhecimento em si eu não concordo. Mas eu concordo com o perdão e com essa ideia de caminharmos para a unidade. Quando a Dani falou de estar comigo, desde antes do mimar, eu olho para isso dessa forma. O quanto a gente permanece unida. Não importa onde estamos, se estamos aqui do outro lado do planeta. Nós temos uma conexão e a gente permanece caminhando junto. De vez em quando a gente aparece, às vezes a gente está mais perto, às vezes a gente está mais longe, mas a gente tem essa conexão. Isso é a unidade que Cristo intercedeu por nós. E tu imagina fazer isso com mais pessoas. O mais complexo é com pessoas que nos perturbam. Então, esse é o nosso trabalho. Porque se a gente tivesse conseguido que todos fossem um, aí a gente não estaria mais nesse corpo material, somente espírito, mas enquanto não. E aí tem tantas formas de falar isso. O cristianismo fala isso, o judaísmo fala isso, tantos ismos que falam isso, de que a gente seja um, que a gente tenha uma boa comunidade, que a gente vive em comunidade, etc. e tal. Agora, o que diz respeito a botar foco somente no conhecimento, daí não. Eu preciso ir, que eu tenho uma reunião agora e já. Eu vou até interromper, então eu vou interromper a gravação. Nós paramos na parte 2 do capítulo 4, né? Depois tu me manda a página ali, porque daí na segunda-feira eu tô on. Eu vou salvar a gravação, aí você me disse se salvou. Eu coloquei para salvar na nuvem, que no meu computador não adianta nada, né? Tá bom, daí depois eu subo lá no YouTube e aviso ali no grupo.